fã do Homem-Aranha, se emocionou em Spider-Man No Way Home, tá no hype gigantesco para Homem-Aranha através do Aranhaverso, quer conhecer o material original nos quadrinhos e não sabe por onde começar, seus problemas terminaram. Porque eu vou trazer aqui 5 histórias do Homem-Aranha para você começar a ler os quadrinhos. Quer saber com todos os detalhes? Então fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e bora falar de Homem-Aranha, que eu já tô fazendo a cobertura completa, né, de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Eu acho que esse é o canal que mais fala de Homem-Aranha no Brasil, porque a gente fala o tempo inteiro, né, o dia inteiro gravando vídeo de Homem-Aranha e por aí vai, né, e vai ter muita coisa de Homem-Aranha ainda, tá? Mas eu resolvi fazer esse vídeo a vários pedidos, né, muitos pedidos realmente, falando, né, para fazer um vídeo de como começar a ler os quadrinhos do Homem-Aranha. Eu já fiz 2 vídeos, eu vou deixar aqui nos cards, tá? Sobre isso, e o pessoal vai lá nos comentários, são vídeos antigos e estão pedindo, muita gente está pedindo para que eu fizesse a terceira parte, tá? E é isso que eu vou fazer. Eu vou deixar aqui nos cards, não reparem, tá? Porque foram meus primeiros vídeos, eles estão bem estranhos, estão bem amadores, mas tem muita coisa para aproveitar lá, muita coisa mesmo. E vamos começar com essa lista aqui. Não tá em ordem cronológica de leitura, tá? Não é assim a ideia. A ideia é começar através de um quadrinho muito bom do Homem-Aranha e assim seguir. Porque é muita coisa, são mais de 60 anos de história do Homem-Aranha, então começar lá do início até pode. Eu mesmo fiz isso, mas eu sou doido, né? Eu fiz isso, comecei lá em 62 e fui até atualmente, né? Isso aconteceu comigo, levei anos, mas é muito difícil. Então o ideal é começar com algum arco bacana, alguma história legal e assim se empolgar e continuar lendo as histórias, né? Eu vou começar com a primeira história aqui, que é a saga do Planejador Mestre. Olha só, e é aqui que muda tudo na vida e na história do Homem-Aranha de Peter Parker. Isso acontece em um Espetacular Homem-Aranha 31 e vai até o Espetacular Homem-Aranha 33. Isso aconteceu em 1965. É quando o Peter sai do ensino médio e vai para a faculdade. Olha só, finalmente em 65 ele saiu do ensino médio e foi para a faculdade. Então foram apenas 3 anos de história de Peter Pirralho no ensino médio. Depois ele já foi para a faculdade e as coisas começaram a andar para frente. Fica a dica aí pros filmes, tá? Tem uma cena muito clássica que é o Homem-Aranha levantando escombros, assim, que é uma cena de superação sensacional, são toneladas e toneladas de escombros. Essa é uma das cenas mais famosas do Homem-Aranha, eu já fiz vídeo falando exatamente sobre essa cena, e essa cena inspirou, né, o filme do Tom Holland, Homem-Aranha de Volta ao Lar, de 2017. Sim, exatamente isso, teve essa inspiração. É considerada a maior ou uma das maiores histórias do Homem-Aranha até hoje. Pra mim não é a maior, mas é muito boa realmente, tá? A saga do clone, que é a primeira aparição do vilão Chacal, tá? Isso aconteceu em um Espetacular Homem-Aranha 129 e depois em Espetacular Homem-Aranha 143 até 150, né? E nessa história aí, o Chacal acaba fazendo clones do Peter Parker e da Gwen Stacy. Olha só que sensacional. Isso liga diretamente com aquela famosa e criticada saga do clone dos anos 90, em que aparece o Ben Reilly e outros vários clones. Eles acabaram sendo criados justamente nessas histórias dos anos 70 do Homem-Aranha. Uma curiosidade também sobre isso é que o Justiceiro aparece nos quadrinhos pela primeira vez nessa edição, nessa saga aí. Olha só que sensacional. O casamento do Homem-Aranha, isso já é nos anos 80, quando Peter Parker e Mary Jane finalmente se casam. E aí começa um dos arcos mais sensacionais do Homem-Aranha. O Homem-Aranha casado, o Homem-Aranha mais maduro, com histórias mais adultas. Sim, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Mas não durou muito, algumas décadas, alguns anos depois, isso foi totalmente destruído e estragado pela Marvel, pelos roteiristas da Marvel, naquele tratado com o Mephisto que acabou com o casamento do Homem-Aranha, e isso ferrou
ferrou as histórias do Homem-Aranha, que não conseguiu se recuperar nos quadrinhos até hoje. Até hoje a coisa tá muito complicada. Estão tentando transformar o Homem-Aranha num adolescente, num adulto adolescente que não tem muitas responsabilidades, e a história não se desenvolve até hoje mais. A sorte é que nós temos os clássicos, que são absolutos e sensacionais, porque hoje em dia, se for depender de HQ do Homem-Aranha, tá uma M. Deu pra entender, né? Meu Deus, que loucura! Número 4, uma das sagas mais sombrias, que é a saga do Duende Macabro original. Sim, já tinha um Duende Verde há muitos anos nos quadrinhos, desde os anos 60. O cara fez de tudo, o cara matou a Gwen e por aí vai. E os roteiristas resolveram mudar porque já estavam meio que de saco cheio do Duende Verde. Então criaram uma outra versão, que é o Duende Macabro. Olha só que sensacional. E o Duende Macabro é bem diferente. Ele realmente é mais macabro, ele consegue ser pior que o Duende Verde. Ele é frio e calculista, sabe? Então tem uma diferença. E essas histórias aí que acontecem, né, em Espetacular Homem-Aranha 249, basicamente por ali, né? O que acontece, tá? Umas histórias de mistério para descobrir quem é o Duende Macabro, qual a identidade do Duende Macabro, e a gente vai lendo, isso prende a gente muito e é sensacional. Sabe por quê? Porque a gente fica tentando descobrir quem é, e quando a gente descobre quem é uma surpresa muito grande, tá? Então o importante é ler e se deixar levar nessa história, tá? Agora vem uma fase já do final dos anos 80 e início dos anos 90, que é a saga do Homem-Aranha do desenhista e roteirista Todd McFarlane, que também é o criador do Spawn, e ele teve uma fase sensacional em Homem-Aranha, foi ali que ele se projetou, é uma fase muito boa, foi o fim do uniforme preto, tá? O uniforme simbionte, ali o Todd McFarlane acabou, né, tirando do Homem-Aranha e fazendo com que ele voltasse a ter o uniforme original, mas isso teve uma consequência, o início, né, da saga do Venom. O início do Venom foi a origem do Venom. E aí a coisa ficou tensa, porque o Venom era um cara que sabia, né, a identidade do Homem-Aranha, então era ameaça acima de ameaça com o Peter, com a Mary Jane, com a Tia May. Eu me lembro disso quando era criança, os quadrinhos eram bem tensos, depois eu reli e tal, e continua tenso pra caramba, realmente. É uma história, assim, ó, sensacional. Foram 2 anos desse arco do Todd McFarlane. Depois disso, o Homem-Aranha demorou, quando ele saiu, né, o Homem-Aranha demorou bastante pra se recuperar. Mas é uma saga, assim, ó, muito boa, apesar dos desenhos serem um pouquinho estranhos e exagerados, típico dos anos 90, né? Mas por enquanto era isso, eu quero saber a opinião de vocês. Querem mais vídeos falando sobre isso? Se tiver muito sim aqui, eu faço mais vídeos, tá? Então comenta sim ou não, tá? E uma coisa que eu tinha esquecido de falar, não se esquece, você, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana para saber absolutamente tudo do Cabeça de Teia. É fã do Cabeça de Teia? Se inscreve aqui, que vai ter muita coisa, tem informações assim, ó, o dia inteiro de informações de Homem-Aranha. Eu chego a sonhar com Homem-Aranha, sério mesmo, porque é Homem-Aranha o dia todo. Então quer saber absolutamente tudo do nosso Cabeça de Teia, se inscreve. Mas então tá, pessoal, vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre ele, o nosso Cabeça de Teia. Até mais!